sonho do Rodrigo Cáceres? Escovar o dente. A pasta boa, né? Sem zoar a gengiva. Não, eu... Fala galera, começando aqui mais um Seu Cozinho Você Lava, o programa que seu cozinho você lava. E no programa de hoje eu recebo esse cara que é um dos maiores imitadores do Brasil, fazendo mais de 80 vozes. Ele que é o conhecido como o Zaca. É, porque ele é Cáceres, é Cárceres, é Rodrigo, é Digão, é o Digones, ele tem um monte de nome. É o Rodrigo Cáceres. Como é que tá, Digão? Matheus, tá bem demais. Tá bem? Quando você pergunta, como é que tá? Você responde, tá mole. Tá quase. Tá de boa? Tá dala, bota... Tadala, como é que tá? Tadala. Tadala endurece esse negócio. Tô bem, Matheusão. Olha aí, tá bonito o negócio aqui. Tá legal, daqui a pouco eu vou fazer um espetinho de coração que tu pediu. Cara, muita gente não gosta de coração. Eu gosto de coração pra caramba no churrasco. Você sabe que já parou pra pensar que cada coração é um frango que morreu? É, aí a gente já fica meio assim, né? Fica, né? Fica, mas... Qual que é a carne que tu não come? Carne que eu não como? É. Ah, eu como todas, cara. Tudo? Não tem? Toda, não tem. O que tu não come na vida assim? Que eu não como na vida? Quer dizer, às vezes assim pro programa eu pergunto pro pessoal, o que a pessoa não come? Ele fala giló, tomate. É, o pessoal fala giló, mas experimentar giló. Cara, minha avó fazia um giló maravilhoso. Eu odiava giló. Depois comeria o giló da sua avó? O giló da minha avó, ela fazia... A minha avó fazia... eu gosto de giló. O que o giló, ela fazia empanadinho, como fritinho. Se fosse uma berinjelinha. Aí você não tira todo o amargo, aí fica da hora. Aí entendeu? fica gostoso. Mas eu acho que não tem nada que eu não como não, cara. Dá pra ver, né? É. Mas você sabe que esses dias eu vi um memezinho assim que eu achei legal. Pense que 70% do seu corpo é água. Então você não tá gordo, você tá inundado. Exatamente. Eu estou cheio de água. Você tá inundado. Tem uma coisa que não é que eu não como, mas eu não gosto tanto. Vinagre. Vinagre? Mas é mais o cheiro do vinagre do que o gosto. Porque, por exemplo, um vinagrete eu como. Mas é que tem vinagre coisa, temperando salada, eu não consigo. Tem coisa que se você cheirar, você não come mesmo, não. É verdade. Isso já aconteceu muito. É. Aí, inclusive, bacalhau. Tem uns... Depende de você botar o cheiro ali, você não come mais, não. Você... É bom já ir com... Aqui, ó. Mas... Vamos... Enquanto eu preparo aqui já o seu prato, Digão, quantos anos de carreira completando esse ano, 2025? Cara, e pior que esse ano mesmo eu completo 20 anos, cara. 20 anos? 20 anos em agosto. Mas, assim, 20 anos de TV, né? Mas de carreira mesmo, de teatro, todas essas coisas que eu fiz, acho que dá mais uns 24 anos. Você era músico, né? É. Você conta o tempo de músico também, não? Não. É que foi meio que junto, né, na verdade. Foi tudo meio que junto. Então eu conto... Se eu contar desde a época que eu comecei a fazer peça de teatro, dá uns 24 anos de carreira. Porque você começou como ator, então. É. E aí, se eu começar a contar na televisão, foi em 2005 no Cover Nation. Aí ali eu conto 20 Cover anos. Nation, que era do... Marcos Mion. Esse dia eu encontrei o Marcos Mion num voo. Indo para Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. E ele estava com sua família e tal. Aí quando chegou o voo, eu falei, vou cumprimentar ele, né, tal. Foi super simpático comigo. Ele chegou, e aí, Matheusola, como é que você tá, mano? Não, eu... Matheusola, senhoras e senhores, mano, você tá Esse bem, cara mano? Tá aí, magrinho, hein, mano? Tá magrinho, hein? Afinou, hein? Posso te falar uma frase de... motivacional? Não desista dos seus sonhos, cara. Você é o amanhã. Tem esse negócio que ele fala. Hoje ele fala... No começo do aí programa. toca a musiquinha e ele chora, né? É. Não, mas eu gosto do Mion. Mion, cara, Mion eu sou grato muito pelo... Mion que te fez? O Mion que me descobriu, na verdade. Tá. Né? Eu fui sem querer lá e aí ele gostou muito que eu fazia o Zacarias. Certo. Que ninguém fazia, mas eu fazia mal, assim, porque foi muito no começo mesmo, assim. Eu tava aprendendo a fazer e fui sem querer. Um cara trabalhava na faculdade, trabalhava na MTV e falou, vai lá, vai lançar o programa do Mion, tal, o Cover Nation. E aí eu fui, fiz o Zacarias Male Male e ele me batizou de Zaca Wilson. Zaca Wilson? Ele, senhoras e senhores, Zaca Wilson, mano. E ficou Zaca Wilson. Ficou, não sei porquê. Mion. E aí fui contratado, depois a gente fez o Cover Nation de verão, que era na praia, com famosos. E aí fui ficando. Na MTV eu fiquei lá uns 4, 5 anos. E aí até fiz o Quinta Categoria, que era com o Mion e com o Cazé apresentando. Muita gente não lembra, porque o pessoal lembra mais o Quinta Categoria quando já era de improviso. Sei. Veio a Tatá, aí veio o Capela, veio o Paulinho Serra, aí veio todo mundo ali. Mas a gente fez antes, 2 anos desse programa, né? E você se considerou um tempo, ou era uma impressão minha talvez, como realmente o cover do Zaca, né? Então não era eu. Você não era um comediante humorista.
Você demorou pra fazer essa transição de tipo assim, não, eu sou um humorista que sou o imitador do Zaca. E eu Então. lembro que eu participei desse processo aí, porque até então você era o Rodrigo Castro e Zaca. Não, e Zacarias Cover. Mas não foi culpa minha. Na verdade, nem fui eu que quis. Como o Cover Nation, eu fiquei conhecido no Cover Nation, Como cover? aí virou o Zacarias Cover. E eu nunca fui. Porque o cover, o que é o cover? Diferença do sósia. O sósia só tem que parecer. O cover, ele é um cara que ele pode se vestir, ficar igual a pessoa, só que ele tem que ter ali o porte. Eu não tenho o porte físico do Zacarias. O Zacarias sempre foi muito baixinho. É, se você fosse fazer o Zacarias na televisão, o Mussum tinha que ter 3 metros. Exato. Exatamente. Pra dar o... Mas aí ficou Zacarias Cover, até eu fui tirando isso aos pouquinhos, né? E hoje eu falo que eu sou imitador, tá? É normal, mas teve essa transição, porque não fui Eu lembro. A gente Você fazia o show cartazinho, era você e o Zacarias Às vezes o junto, pessoal tá? põe ainda também, não tem problema, porque o Zaca me marcou, né? Não tem jeito, é uma imitação que marcou. E até hoje, cara, é muito doido, Matheus. Eu tava esses dias no shopping, veio uma criança de 9 anos, sei lá, 9, 10 anos, pedir autógrafo, não veio nem tirar foto. Já pedindo autógrafo. Não era um viajante do tempo, não? Sei lá, eu acho que era, mano. Uma criança pedir autógrafo? Ô, você que faz o Zaca lá, eu te vi lá no Canta Comigo, porque o Canta Comigo Team que eu fiz na Record, trouxe muito esse público, né? Então a criançada começou a conhecer. Aí o pessoal nem sabe, às vezes, que é Zacarias, ou o pai mostra depois. Então, cara, esse negócio do TikTok, internet, distribuiu. Aqui, ó, a pergunta do diretor aqui. Ah, Mas a criança foi pedir pra você uma palavra do seu ou do Zacarias? foi pedir meu. Então, aí eu falei, claro. Aí eu psicografei. Porque aqui assim, é muito doido isso, cara. Então você não sabe até onde atinge o nosso trabalho, né? E tá chegando pra todo mundo, né? Graças a Deus. Você falou agora aí do... Ó, cheirinho de coração. Cheirinho de coração! Nossa, que amor. O Canta Comigo, você fez o adulto, o teen. Fiz o adulto, teen, só os... Você chegou a fazer com o especial da Gugu? Xuxa? Não. Eu fiz a primeira, quando o Gugu faleceu, começou o Faro, aí eu fiz com a do Faro todas, aí eu fiz todas. E fiz o da Xuxa também, que era especial da Xuxa. A Xuxa também Ela apresentou? Aí eu fiz o da Xuxa também. Você conheceu a Xuxa pessoalmente? Cara, ali não, ela não tinha muito acesso ali. O Faro andava com a gente ali direto. Ali. A Xuxa não foi muito, não. Ah, não. Minto, não foi. Foi o da Xuxa. Foi o da Xuxa, sim. Que eu fiz. Aquele rosto ali do Faro é Botox, né? Agora é. É. Cara, tava bom, né? Não que não ficou bom, mas dá uma mudada, né, galera? O Faro é bonitão, pô. Cuida do corpo, tudo. Ele tinha feito coisa, né? Ele fez acho que... Desarmonização facial. Demonização. Dem- É a demonização facial, né, filhinho? É quando ele fez a demonização, quase foi mandado embora da Record. Foi por isso que ficou esse rosto. Falando, não vamos querer ele não, que esse negócio de demônio com a gente. Né? Mas agora deu uma acertada, porque ele depois de inchou, deu uma acertadinha agora. E tu tá em alguma emissora agora? Algum projeto interessante? Cara, tô aí fazendo algumas coisas com o Matheus Ceará na TV, né? Não, a gente fez o A Que Ponto Chegamos. Ponto né? Chegamos. Mas a última que eu fiz agora, alguma coisa, foi na Rede TV mesmo, lá que o João Kleber tava com uma ideia de montar um programa novo, aí fiz algumas coisas, mas não rolou. Esse programa do João Kleber, Então, não rolou? esse novo, então, eu parei no meio aí dessa transição, aí ia acontecer, depois não ia, aí eu saí, e aí eles lançaram agora o... Em um certo momento ele olhou pra você e falou, aqui. para! E Para não aqui, teve. para aqui. Voltou, eles começaram com uma ideia assim, cara, vamos fazer um programa, sketch, humor, mesmo, voltar, uma mistura de Pânico com as coisas, né, com as coisas todas de televisão que era legal. E aí chamou um elenco legal, comecei a chamar uns amigos também imitadores. Defina um elenco legal, vamos ver. Cara, um elenco legal, de imitar. Ele falou, ó, convida. Foi até o Afif, que era também um dos produtores do Pânico, falou, cara, vamos fazer um elenco. Aí comecei a convidar o Michel Elias, bom pra caramba. O Rafa Vélez, bom pra caramba. Bom Então, pra caramba. tava chamando só a galera boa, tava bom, então. Tava um elenco muito legal. E aí começamos a gravar, só que ainda não ia lançar um novo programa. Então a gente tava fazendo os testes, jogando dentro da programação. Então ficava um pouquinho perdido ali, mas, cara, tinha uns quadros muito legais ali. A vontade de João Kleber, da equipe, era muito legal de fazer essa parada. Porque o João Kleber entende pra caramba de humor, cara. Trabalhou com Chico Anísio, o cara, né? O cara é fera pra caramba. E aí começou a voltar, começou a pegar um pouco mais pegadinha de novo e tal. E aí o meu trabalho não começou a encaixar mais. Então Certo. aí eu falei, acho que, né, legal, obrigado aí, tamo junto e tal. E lançou agora o programa, espero que tenha... Lançou o programa? Lançou, chama Para Aqui, Para Aqui. Então é uma mistura, ele pegou as melhores coisas que ele já fez, do teste, de fidelidade, e ele juntou tudo e colocou nesse programa, entendeu? É um programa de variedades, né?
Eu não assisti inteiro ainda, mas vi, cara, cenário legal, tudo. Fizeram, então tá lá. Tá bem Espero que feitinho. faça sucesso, é isso aí. Ele me abriu as portas ali, saí numa boa, conheço todo mundo ali, tá tudo tranquilo. Mas essa galera toda tá. Rafa Vélez ainda tá? Não, Michel ali? aí foi saindo todo mundo. Ficou agora o elenco de humorista ali. Acho que o Enio Vivona tá ali. Acho que o Enio tá participando do programa. A Xanda Dias, eu vi ela já há alguns dias lá fazendo também. E aí ele mescla, chamando um ou outro ali pra participar. Entendi. Eu vi o Niso Neto, aí numa outra semana foi outro, entendeu? É isso. Ele vai mesclando Aí como mesclando. Foi a última coisa que eu fiz em TV, assim, foi lá. Qual Fora que- as participações, né? SBT, Ratinho, tô direto lá, mas Ah, tá. fixo não, né? Rodando. É. E qual que é a parte mais difícil da imitação? Você tirar a imitação ou o trejeito da pessoa? O tom de voz ou o trejeito da pessoa? Eu acho que primeiro é sempre o tom de voz. O tom de voz é mais embaçado. Depois, porque o tom de voz depois, que você pega, o trejeito fica automático. Porque você não vai conseguir mais fazer aquela voz sem o trejeito. Por exemplo, quando eu vou fazer o Silvio Santos, Faustão, o Zaca, não tem como só fazer a voz. Você automaticamente já vai. Você precisa do olhinho. Eu tenho o Zaca, eu falei aqui já, É. assim, você não sai. Faustão, é verdade, aqui, já regala o olho, não tem como. Então o mais difícil eu acho que é o timbre, depois vai que vai. Faustão, tu foi um dos primeiros a imitar o Faustão? Não, foi o Pedro Manso. Pedro Manso ficou conhecido com a imitação do Faustão. Você lembra? Mas quando você foi no Faustão, você já fazia o Pedro Manso? já fazia. Ó, o Pedro Manso, na verdade, quem eu vi primeira vez fazendo foi o Shaolin, na verdade. Lá no programa do Faustão, inclusive. Shaolin participava lá Sei. e tal. Claro, o Zé Américo do Café com Bobagem fazia, então, mas quem ficou conhecido por essa imitação foi o Pedro Manso. Que também começou É no que o Pedro Faustão Manso meteu a voz do Não, Faustão. igual, mesmo. igual. Foi idêntico, assim. E aí, cara, eu tava assistindo, acho que era o Show do Tom que passava na época, sei lá, era uma quarta-feira, quinta, não sei. Aí eu ouço o Faustão à noite, falei, que doideira é essa? Na hora que foi ver era o Pedro Manso, aí eu pirei, né? E eu comecei a treinar essa imitação já, mas eu já fazia. Que nem lá no Quem Chega Lá, quando a gente fez lá em 2010, eu fiz o Faustão para o Faustão lá. Só que ainda a imitação não era tão boa quanto hoje. Eu lembro que tu fazia a voz dele e subiu o risômetro. É, você lembra? Eu falei, deu uma- partiu! O risômetro subiu, Batia, porque é verdade. reconheceu a voz dele. Exatamente. Quer ver só? Eu lembro disso aí. Sacanagem, velho. Eu lembro disso aí muito bem. Cara, mas foi muito legal. A minha virada de chave, assim, a carreira foi meio que ali, assim. Depois do Faustão, você imagina naquela época, pô. A gente sabe, 4 domingos, porque a gente fez, acho que 4 domingos seguidos, não sei. E você fez 5, porque foi a final. Foi. Então foi 4 domingos, cara. 4 domingos, e eu fui passando, então foi 4 domingos seguidos na Globo. Naquela época. E era muito doido que a gente fazia uma semana no Rio e em São Paulo. né? Exatamente. Não, eles colocavam no hotelzão, É. né? Em frente à praia. E tinha o patrocínio, lembra? Tinha o patrocínio de um banco. Da Credicar. Credicar e ainda ganhavam dinheiro de lá. Isso. Hoje em dia parece que não tem mais esse negócio de televisão. Nossa, participação naquela de- época era 3 mil. Era isso. Não, era até mais, cara. Não Eu era lembro que 5. do Credicar. 5. Era 5? Era 5. Pô, eu lembro que no mês ganhei 20 mil, 20 e poucos exato, mil. porque as participações. Fora o carro, que eu ainda Fora o ganhei um parceiro. carro, hein? E eu lembro, cara, que quando eu participei do Quem Chega Lá, porque eu não ganhei, a gente ficou nós 5, depois ficou você e o Fábio Lins, né? Cara, meu telefone não parava, mano. Meu telefone não parava. E eu não tinha produtor pra produzir, né? A gente era tudo Era cuidado. nós mesmo. Era nós. E aí eu tava nos Estados Unidos. Eu tinha saído em outubro, novembro eu fui pros Estados Unidos. Cara, eu cheguei lá, mano, na loja de tênis, assim, os brasileiros tudo pedindo autógrafo. A Globo Internacional muito famosa lá. Eu falei, caraca, que da hora. Meu telefone não parava, eu chamei um brother meu, falando, pelo amor de Deus, mano, responde aí pra mim essas paradas. Cara, eu lembro que em novembro, dezembro, eu fechei aí uns 30 eventos, cara. Assim, tipo, todo mês... Foi um final de ano, a gente ganhou em outubro, né? Foi Exatamente, outubro. cara. Foi a época Fez que eu, o final do ano. Foi a época que eu ganhei assim, uma grana legal, deu pra guardar, né? Investir, tá ali, tá investidinho ali. Você sempre foi um dos comediantes que mais soube lidar com grana, né? Os restos, nós, tudo descabeçado, No né? começo sim, né? Hoje, lá Você atrás, sempre cara, foi o cara que cuidava, tinha carro, você era o cara que já tinha carro, mas você é o eu cara que já viajava, você tinha tablet. O meu primeiro tablet eu comprei teu. É verdade. É verdade, o meu Caramba, primeiro bicho. tablet eu comprei teu. Cara, o Digão sempre foi o cara que tinha os negócios. Mas eu vou... Vendia pra gente um sapatênis. A história desse sapateiro... Você sabe essa história, Banguela? Cara, essa o história- sapatênis não, do Zaca? isso virou pô, lenda, mano, Virou um lenda. meme, Virou um era um meme. meme, o sapatênis do Zaca. Que Foi ele queria assim. vender um sapatênis pra gente por R$ 1.500. Então, mas eu vou... 1.600. Não, mas calma, eu vou contar. Conte. Vou contar a história. Não, vou me defender. É. A minha tia me deu um tênis, que eu não lembro o nome da marca agora. E, Montreal. Era um sapatênis ali, não sei. E não serviu pra mim. Ela comprou o número 42 e não serviu. Eu falei, vou deixar aqui. Deixei lá parado. E eu não sabia quanto custava nada. Eu só falei, adorei, mas não serviu. Eu tentei trocar na época e não tinha.
Deixei ali guardadinho, depois eu dou pra alguém, tá tudo certo. Aí eu falei, aí fui tirar umas coisas pra vender em casa, falei, a gente pega algumas coisas que não... Na hora que eu fui ver, deixa eu pesquisar quanto custa. Mano, R$1.800, R$1.900 custava o tênis. Porque era uma marca top, já tava meio que saindo de linha. Aí eu fui... Só que ninguém vai acreditar que custa um valor desse. Aí ficou. E ficou rodando. Só que ele mandou o sapatênis num grupo que tava André Santos, Sarro, Luiz uma galera. França, Vitor Não, Sarro, aí- Renata Albani. O cara mais zoeiro do mundo. Ah, entrou no grupo, galera, o sapatênis do Zaca. Aí todo mundo queria, virou memezinho, tinha o flyer de venda Flyer do... de venda. Nossa, eu lembro que esse sapatênis teve uma saga. E você vendeu essa porra? Não, aí depois o que aconteceu? A minha irmã, no segundo casamento lá, eu acabei dando pro meu ex-cunhado. Porque ele calçava 42. Aí eu dei pra ele, porque não ia ficar lá parado, cara, entendeu? Agora esse negócio de grana que você falou, lá atrás, no começo é que eu trabalhava, né? Trabalhei na empresa da minha família há muitos anos, tal. Então, consegui guardar um pouquinho ali, não dava pra guardar muito ali, porque é, né, tudo novo, tal. Mas eu já me controlava legal ali. Então, eu consegui comprar meu primeiro carro com o meu salário de R$500 que eu ganhava na empresa. Comecei rasgando papel lá na empresa, lá no como é que fala? No almoxerifado, e eu ganhava R$500. Aí minha mãe trabalhava na Volks. Aí eu falei, cara, vou tirar e era 300 e poucos reais uma parcela de um carro. Quer dizer, você comprometeu 80% do salário na prestação. É, porque a minha mãe tirava um carro mais barato lá, né? Era porque ela... E aí meu pai me ajudava no seguro e eu comprei meu primeiro golzinho com o meu salário ali. Eu lembro que uma Então, vez a gente foi viajar. Tem esse vídeo, vou pedir então aqui pro pessoal da edição, manda Tá no meu canal, inclusive. Coloca na edição, manda pra gente que a gente coloca na edição. Olha como que era Rodrigo Cáceres e Matheus Ceará jovem, dá uma olhada aí. Daqui a pouco às 9, hein? Tchau! Cadê o Matheus? Vamos lá, Matheus. Fala, Qual Digão. a expectativa pro show? Como é que é? Expectativa sensacional. Tem bastante cadeira lá, É. vazia. É. O cara me falou que já tem 3 ingressos vendidos. Olha que maravilha. Ligou um cara que tá querendo cancelar, mas ele não deixou. Então eu acho que o show vai bombar. Gente, mas foi muito bom, cara. A viagem com essa galera foi sensacional. O show ontem em São João da Vista. São João da Vista. Foi muito bom. E aqui em Serquilha, então, animal. Valeu, gente. É isso aí. Valeu. E aí nesse dia a gente foi viajar, tinha um Peugeot, né? Um Peugeot, Nossa, Peugeotzinho. que era a piruinha. 207, 307, eu acho, 207. Não lembro, 207. Esse carro me deu problema, mano. Nossa. É um Peugeot, né? Você quer o quê? Então, me deu problema demais, cara. Nossa. Nossa, eu gastei uma grana com esse Eu lembro que a carro. gente foi viajar e colocaram a gente no hotel que tinha 8 pessoas no mesmo quarto. de Era hotel. eu, você, Marco Barreto, Glauco. Cara, era terrível. Celcinho. Celcinho. A gente ficava, sei lá, 6 caras num quarto só. Todo mundo saindo de toalha. Nossa, Matheus peidando pra caramba. Meu, era terrível. O que você lembra, ô Digão, daquele tempo que a gente começou nesse negócio de Faustão e tudo, que você sente falta que hoje poderia ter, que a comédia não dá mais hoje? A comédia de pessoas ou a situação comédia? De situações. É porque, tipo assim, eu vou responder por mim, depois Sim. você responde por você. Eu sinto falta hoje de fazer coisas que são mais prazerosas. Exatamente. Aquele tempo era mais prazeroso fazer alguma Camarim era mais gostoso. coisa. Exato, era diferente. A gente se juntava no camarim antes do show e a gente não tava preocupado com a grana em si. Até porque não vinha. né? Era a gente, um comecinho mesmo ali no Blicker, ao vivo, era assim, ó, você comia um lanche. Como é que chamava aquele que o Celcinho fez uma vez, um festival de carnaval, que foi 20 e poucos comediantes? Amado do Dito. Amado Dito, ali embaixo. Foi que eu te conheci lá. Foi ali, no Amado do Porque Dito. Você chegou lá com o Irã do Isso. Santos, você tava vindo pra São Paulo e a gente fez ali, começou a ficar amigo. Depois que a gente criou o Proibido Não Rir. e tal, foi ali. Isso aí. Então, porra, aquele festival, um lugarzinho teatrinho pequenininho, né? Era, Amado do Dito, 20 comediantes na noite, um show, parecia o Lost, não tinha fim aquela porra. Tanto que se o cara estourasse, a gente tirava na marra, lembra? O cara, A gente subia, tirava o cara do palco. Então eu acho que isso não tem tanto mais, que nem um camarim, que nem quando você vai fazer um show, sei lá, no My Fucking Comedy Club lá, o Comedy Danilo. Você encontra uma galera. Teve um dia que tava eu, a Arena Nucci, o Santi, a Cris Paiva, a Xandadi. Cara, e começamos a contar umas paradas de particular ali, cara, rimo pra caramba. Então, isso é gostoso, você lembrar nessa época e tal, conversar disso, mas não tem muito mais isso. Porque não Acho tem que- nem mais show de elenco, quase. Cansa um pouco viajar só, ficar só em camarim. Exatamente. E lembra, a gente ia, por exemplo, São João da Boa Vista, ia de carro, ficava Nossa, 2, 3 bom dias. demais, cara. Aí voltava, fazia guaxupé, fazia não sei o quê.
Cara, Dinho Santana. Lembra? Santana. Dinho Santana tomou um pito da mulher lá no restaurante em Guaxupé, Minas Gerais. Ele derrubou umas paradas lá, lembra? Ele derrubou uns negócios, aí na hora de pagar a conta, ele falou assim, moça, essa comida é mineira? A dona do restaurante olhou pra cara e falou, você está em Minas Gerais, qualquer lugar que você comer é comida mineira. Ele era foga, Cara, a gente se divertia, cara, era muito bom. E a gente falava até, né, em alguns lugares que a gente fazia show, a gente ia pra se divertir. Tanto que a gente tá montando a gente faz um show hoje, o Capela, o Délio, chama Canteiro de Obras. A gente fez lá no Hilários SP, mas a gente tava num churrasco. A gente falou, cara, vamos fazer um show só pra gente se ver e se zoar e se divertir? Vamos. Aí a gente fez de show, então de vez em quando é um rotativo. Chega lá, quem pode hoje? Pode. Aí é onde esse show? É lá no Hilários SP. E a gente faz esse show lá, porque se quiser testar coisa, testa. Se quiser fazer texto normal, que já faz hoje, faz. Mas o intuito é ver a galera e dar risada no camarim. Marcar um encontro, né? Essa é a ideia. É um encontro ganhando um cachê. Exato, essa é a ideia. Eu acho que mudou essa parte. A galera que assiste a gente já pega esse momento de agora, né? De tipo, porque agora eles estão consolidados, já fazem os projetos, estão na TV, não sei o que e tal. Mas a gente, como artista, a gente sente essa falta dos colegas artistas também que estão ali junto. E a gente viu todo mundo, né? A gente foi vendo todo mundo, assim, os que estouraram, né? Muita gente começou com a gente no Pay-Per Rio. O Danilo, cara. Danilo era pele e osso, então, vinha fazer show com um zíper estourado. Exato. O Danilo não tinha puta pra pegar um busão. Ele morava em Santo André. Quantas vezes ele ficava ali na estação pra pegar ônibus pra Santo André? Lembra no Quintal do Espeto, que passava o avião? A gente fazia show? A gente parava o show, o avião passava. A gente fazia um show na Carinás, ali no Quintal do Espeto Carinás. Ainda existe aquele Existe. Quem fazia lá era o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó começou a fazer lá, aí ele começou a dar uma estourada na praça, naquela mesma época ali. E aí ele não conseguia, ele me chamou como convidado uma vez, foi eu e a Marley Cevada. E nesse dia tava o Carlos Alberto, foi uma galera da praça lá assistir. Aí você falou, pronto, tô empregado. Não, aí eu estava lá, montaram um camarim só pro Carlos Alberto, bom, legal, ficou bonito pra caramba. Os caras lá, legal demais. Aí eu fiz o show, cara, e eu tava no Pânico na rádio de dia, e eu divulguei. Cara, eu te juro por Deus, deu umas 4... Cara, divulgar no Pânico naquela época era absurdo, mais ainda. Cara, lotou a parada, lotou. Porque não dava tanta gente, mas tava, né? E aí nesse dia lotou. Aí ele me chamou de novo outra vez. Aí foi legal. Aí quando ele não podia mais gravar, que acho que mudou a data da gravação da praça, falou, cara, eu não tô conseguindo, eu tô sendo o último a gravar. Você não quer ficar com o esquema aqui? Aí fui, peguei, aí coloquei o Pay-Per Rio no meio. Nossa, e aí fiz muito show ali. Cara, fizemos 6, 7 anos ali, cara. Fiz muito show ali. Ó, pode ver, Di Lopes, Thiago Carvalho, Bruno Luiz, o pessoal vinha, a gente marcava ali. Muita gente começou ali com a gente, né? Então, Sante. todo mundo, assim. Tinha uns lugares aqui em São Paulo que tinha show. Tinha o Tom Jazz, né? Tom Jazz, tinha o Bar Brahma, tinha o Tortorelli. O ao vivo. Meu, vamos fazer o Brahma, velhinho. Esse é bom. Tá muito da hora lá. Chegava lá um show ruim. Era difícil ali. Ô, Torto, isso aqui não tava legal. Não, meu, hoje foi difícil. Plateia hoje... Já fez lá, Banguela? Era um túnel, Era A galera ficava não, mas dentro, o palco era embaixo, a galera ficava num tubo, assim. Porque era na frente, não era aquele último lá, era na frente ali do Bar Brahma. E era no salão escondido. Isso. No salão onde todo mundo entra. Exato, era Separado. exatamente. Meu, Então a gente passou tá uns perrengues. difícil. A gente passou uns perrengues. Eu lembro lá no São Gené. O avião era... Do Cara, espeto, nossa, era você ouvia o avião vindo, você acelerava a piada pra chegar no punchline É. novo, pra pessoal rir na hora que o avião tá passando. Exatamente, cara. Era o stand-up com obstáculos, galera, né? Eita! E aí a gente chegava lá e falava assim, ó, quando passar o avião, você bate palma. Aí a galera... Fazia igual Nossa, era terrível, quando descia o negócio da cataratas do Pica-Pau. E o pessoal eu vou te fazia falar, quem fez ali faz em qualquer lugar, velho. Faz. Porque aí, o que deu a casca pra gente foi esses lugares, tá ligado? Quem já começa no teatro, não é verdade? E o Bruno. Os shows do Bruninho, mano. Ah, não, Bruninho Mano é escola, né? Escola. E vocês sabem que eu faço show pro Bruninho Mano até hoje. Sim, e legal pra caramba. Até hoje. Você ainda faz? Ainda faz show com o Bruninho Mano? O Bruninho Mano é escola de comédia. O Bruninho Mano, ele tem muitos lugares agora que ele faz legais, mas ele tinha a capacidade de fechar os piores lugares pra fazer show. Os piores lugares. Escola Bruninho Mano de comédia. É isso aí. Bruninho Mano. O Bruninho Mano era o Enem do stand-up. Pra você conseguir passar, tinha que fazer show com o Bruninho Mano. É difícil. Tinha vários lugares difíceis de fazer que nem o Pay-Per Rio mesmo. Nós pegamos lá
Tinha o Matias, era o Quintal do Espeto e o Boteco Matias, que eram os famosos ali, que a gente ficou, né, que todo mundo fez. Mas tinha uns lugares que você lembra no Quintal do Espeto da Lapa? Era dificílimo fazer. Nossa. O Japa baixou a calça uma vez pra poder chamar a atenção da galera. Mano, surreal, ninguém... Tinha uma pizzaria, cara, esse dia foi um dos poucos dias que eu saí do show e eu juro que eu entrei no carro. Repensou a assim, carreira. Eu falei, isso aqui não vai dar certo. Não, eu tava no começo. Ah, tá. Eu falei, isso aqui não vai dar certo, não. Isso aqui não vai. Era uma pizzaria que eu não vou. Acho que era na Avenida do Estado ali. Puta, que a gente fazia. Que era meio de vidro, o fundo, assim. Puta, São Bento, São não sei o quê. Eu sei qual que é, estação alguma coisa. Você tava fazendo show A gente fazia lá. e os carros na rua passando, Isso. tá? Os carros na rua passando. Eu em cima do palco, de costas pra plateia, assim. De costas pra rua, você ficava de costas pra rua. Cara, sem brincadeira, tinha Vila São Paulo? Vila São Paulo. Vila São Paulo, Tinha é umas isso. 6 pessoas na pizzaria, assim, espalhadas. Ali, cara. 2 mesas não foram pro show. De vez em quando você contava uma piada, falava um palavrão, a pessoa fazia assim, ó. Plim! Você escutava o barulho do garfo batendo no prato, assim, sabe? Cara, a gente passou por um pouco. E eu tava no palco, um andarilho chegou assim, ó, e deu com a mão, cara, no vidro, fez... pum. Sabe quando eu me senti dentro de um aquário, assim, fez... pum. Aí eu olhei pra trás, o cara olhou pra mim e falou assim... Desce daí, pega uma pizza pra mim. Era isso aí, cara. Acontecia de tudo. Eu cara. olhei aquilo ali assim, aí eu desci, eu falei, obrigado, não sei, eu desci sem graça, tá no começo, acho que era, sei lá, a segunda ou terceira vez que eu vi. 2009, Eu olhei pra aquilo ali, eu juro que eu entrei no carro com o Celcinho, eu falei, isso aqui isso aqui não é pra mim não dá certo isso aqui. Olha isso aqui, cara. Não... E o celeiro da fazenda? Você chegou a fazer lá? O Não, celeiro da esse fazenda não. que o Celso pegou uma perperril também no começo. Você fazia, o povo tava de costas pra você, porque era um rodízio ali. Então, você fazia no show, a galera de costas pra você, cagando pra você. Era difícil. A gente passou por poucas e boas. Então, se a gente passou ali, por isso que hoje a gente faz qualquer lugar de boa. Porque teatro pra gente é lindo, né? Porque Não, teatro fazia é bares, jogo ganha, né? Esses Jogo bares ganha. aí, pô, tá maluco. Então, Jogo ganha. muita coisa boa, cara. E é bom recordar, né, também. Você gosta de uma farofinha? Gosto, farofinha. Danado da farofa. Farofinha é bom, né? Farofinha e Farofa. e vinagreta. Vinagrete, gosto também. Você sabe o que eu não vi na Xuxa? Por quê? Eu vi vinagrete. Você Ó, falou uma aí do pergunta pra pânico. você, pergunta pra você. Pode fazer. O Fábio Júnior, ele, falando da Gretchen, Fábio Júnior, ele tem fama que casou já, porra, muitas vezes, né? E a Gretchen também. Se o Fábio Júnior casar com a Gretchen, quem que termina primeiro? Sabe ou não? Não. A Gretchen, ela Por tá quê? desintegrando. Nossa. Essa pode ou não? Essa pode. Corta! Essa pode. Essa Ela tá você... derretendo, meu. Essa você... É que se eu conto no show, o pessoal fala, Nossa! Você sabe que a gente consegue fazer programa de comida porque agora tá sobrando mais comida, graças a Deus, né? É? Thaís Carla fez bariátrica. Quem fez? Thaís Carla. Da escala variada? É, aí agora consegue ter uma comidinha pra gente fazer um Paranauê aí. Comendo um espetinho, Digão? Coma seu espetinho, Coração porque é bom. você que tá assistindo, eu vou virar a câmera, porque aqui no programa é o seguinte, Digão, seu cozinho, você lava. Eu então lavo. o pagamento de você ter vindo no programa é você lavar o prato que você comeu. Lavei. Não sai daí que ele vai lavar. Agora, quer ver? Lavarei. Rodrigo, você sabe que você vem aqui, você tem que lavar seu prato. Parabéns, o coração estava maravilhoso. Você gostou do meu coração? Gostei. Já posso lavar? Mas tem dona, viu? Chama Bianca Campos. Dá bem. Digão, o pagamento é lavar o prato, enquanto isso eu faço 2 perguntas pra gente encerrar Maravilha. a nossa entrevista. Então vamos lavar aqui. Vamos lavar? Vamos. Ah, conseguiu aprender como é que abre aí, né? Ah, é lógico, pô. Ô, Digão, Faço muito isso em casa. das imitações que você faz, já faz um tempo que você faz tudo, mas tem alguma imitação que você começou a tentar fazer e não conseguiu, ou que você tá tentando fazer e não conseguiu tirar ainda? Tem várias, na verdade, né? Aí, ela veio aqui bonitinho. Pode deixar aqui, Matheus? Aqui? Isso, pode pôr Aqui, aí. ó, lá vem Conseguiu aqui. fechar, vocês viram que ele quase não conseguiu fechar. Ah, pô, eu Põe faço, replay isso, nele eu aí, faço isso em tentando. casa, Matheus. Eu faço isso em casa. A imitação, uma que eu tento fazer até hoje, que ainda não tá boa, não tá automática, é do Rodrigo Faro. Rodrigo Faro? É, porque o Rodrigo Faro, de tanto eu gravar o Canta Comigo lá, eu comecei a pegar o timbre de voz dele, né? Que ele falava, luzes de duelo. Luzes de duelo. Eu falei, pô, meu timbre é um pouco parecido. Aí comecei a ver o tipo de apresentação que ele fazia e tal. Está começando o Canta Comigo. Ó, já, depois dos comerciais, hein? Gugu,
Cucu. E aí, o timbre é parecido, a gente fez um vídeo junto, aí eu modulei a voz, a gente fez um vídeo junto, eu imitando ele assim. Só que ainda não tá automático, não é uma voz que você fala, puta, é o Fara, ainda. Então eu tô treinando pra pegar. Então essa é uma delas, né? Que mais que eu tô tentando fazer? Puta, já tentei fazer um monte de cantor sertanejo. O que você já tentou sertanejo. fazer e não conseguiu, que você desistiu? Cantor sertanejo, cara. Porque eu pego muita imitação de cantores. Por exemplo, Jorge Mateus não consigo, Gustavo Lima, essa galera mais nova. Eu consigo mais fazer os antigos, Daniel, né? Mas os mais novos eu não consigo. Então tem um monte, depende muito do seu timbre. Né? Depende do timbre e onde você aguenta chegar com o timbre de voz. Exatamente, E a última pra encerrar e você dizer pra gente o que você pretende de futuro. Sonho do Rodrigo Cáceres. Escovar o dente! A pasta boa, né? Sem zoar a gengiva. Não. Eu... Tomar Yakult, não. O meu... Sonho do Dico. Meu sonho, cara, pô, depois de fazer tanta coisa, Matheus, de verdade, eu acho que esse sonho eu tenho ainda, não sei se vai acontecer ou não, mas eu tenho ainda, que é ter um programa de TV mesmo. Hoje a televisão, hoje a televisão, ela, eu não sei se tem mais espaço porque, não tem mais, os apresentadores top pra caramba já foram, né? E tá surgindo alguns outros aí, mas eu não sei se a TV vai ter esse espaço. Talvez eu queria apresentar alguma coisa, cara, alguma coisa no streaming, ser apresentador de alguma coisa, entendeu? Que eu acho que é um sonho que eu sempre tive desde moleque, de televisão. Eu amo televisão. O pessoal fala, você assiste TV? Eu assisto Sônia Abrão, eu assisto SBT pra caramba, eu assisto, minha sogra, eu assisto Gotino, eu gosto de Gotino, adoro. Então, meu sonho, eu acho que é ter um programa de TV aí também. Um programa de TV? Na TV ou na internet? Pode ser na internet? Pode ser na internet também, entendeu? Alguma coisa que seja, né, remunerado, com contratinho e tal, um negocinho legal, entendeu? Entendi. Porque né, a gente hoje trabalha com várias coisas, dublagem, locução, tal, mas se você ter um fixo ali, resolve, né, a parada ali, dá uma tranquilizada, né? Entendi. Então, quem sabe, né? Vou falar com o pessoal que eu conheço no SBT. Fala. Vão contratar você para ter um programa no SBT. Tá bom, agradeço, certo? agradeço. Tá bom? Agradeço. Eles me chamaram para fazer um programa, não quis. Eu vou indicar o Rodrigo Cáceres no meu lugar. Tá bom. Tá bom? Falar, eu digo, Cássio perde bater, eu não sei, mas quem sabe, né? Não, pô, você é um cara de peso. Você era. Mas a alma continua a mesma. Comer 3 pedaços de carne e fica mal, 3 horas. Nem mastiga, o desgraçado. Digão, muito obrigado. Valeu, Matheusão. Foi muito junto. bom o papo, foi um papo saudoso. Papo gostoso. Obrigado. Quem quiser seguir aí, Rodrigo Cáceres, qual que são as redes sociais, Digão? Nessa aqui? Nessa aí. Rodrigo Cáceres Oficial, me sigam lá. E tem um outro também, se quiser conhecer meu trabalho de locutor e dublador profissional, RC_Vozes. O pessoal não notou nem o primeiro, principalmente o outro, segundo também. Não, tá na mas tela. Tá aí na tela. Tá então na põe tela. na tela e me segue lá, me segue que você vai gostar muito, tem vários conteúdos bons, você vai adorar. E você que tá assistindo, já curte aqui o vídeo pro algoritmo entender que você gostou, porque ele não entende se você gostou, só você assistindo. E também já compartilha com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você não gosta, para se ferrar igual você se ferrou. E também já segue, se inscreve no canal e assina o sininho, que eu não sei porque todo mundo fala ativa o sininho e eu acho bonitinho falar ativa o sininho. Então ativa o sininho, que pra mim o sininho é a Chicken Bells. E aqui no programa eu pergunto o seguinte: se eu cozinho, você lava? Eu lavo. E passo lencinho. Que merda, Digão.